você que me assiste, paz seja convosco. Meu nome é Jeremias, eu sou um pregador da Palavra de Deus, chamado e escolhido por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesse dia, que se encontra aqui no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, e que diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Deus havia feito uma promessa para o seu povo, de que eles iriam sair do Egito, da escravidão, daquela terra de escravidão onde eles estavam sofrendo. Para isso eles precisavam atravessar o deserto e chegar na terra prometida, a terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra maravilhosa. E aqui chegou o momento de esse povo conhecer essa terra que Deus havia prometido. Antes era uma promessa, agora Deus estava mostrando para eles a terra que Deus tinha preparado para eles. Só que eles teriam que conquistar essa terra, não era simplesmente chegar e morar na terra. Então eles teriam que conquistar. E aí quando eles foram ver essa terra, foram os espias na frente para espiar a terra, observar tudo que acontecia ali, eles voltaram trazendo o relatório de tudo que eles viram ali. E a terra realmente era boa, eles voltam com essa notícia de que a terra era boa, mas havia ali gigantes. E aí aqui ocorreu um grande erro, onde eles olharam para o problema e não olharam para Deus, que tem a solução de todos os problemas. E aqui eu entro com uma pergunta para você: como que você tem enxergado a vida? O copo meio cheio ou meio vazio? Como que você tem olhado para a sua vida? E aqui, fazendo um comparativo com essa passagem, com essa história, é que eu quero deixar essa meditação para o seu coração. Porque quem fez a promessa para eles foi Deus. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Já imaginou Deus prometer para você, um exemplo para você ficar uma coisa mais próxima para você entender? Deus promete que vai te dar uma casa, mas é uma promessa, você tem essa promessa de que Deus vai te dar uma casa, mas você não conhece a casa. E de repente Deus te leva, através de alguém, a conhecer a casa que Deus vai te dar. E de repente você olha para aquela casa, linda, maravilhosa, e aí bate o medo, porque você não tem condições de comprar, com as suas posses, com as suas condições, com o seu salário, com a sua renda, você não tem condições de comprar aquela casa. Como que você vai olhar para aquela promessa que agora é uma realidade, Você está vendo aquilo que Deus te prometeu, mas se você olhar para as suas condições, você não tem como. Mas se você olhar para Deus, que prometeu, que é fiel para cumprir as suas promessas, a visão muda, você percebe? Aquele povo, quando eles foram, não foi o povo, foram os espias que foram olhar a terra, e quando eles voltaram, eles relataram tudo aquilo que havia de bom na terra, mas também havia gigantes ali. E os olhos deles fixaram no problema,
nos gigantes que eles teriam que derrotar. E eles, aqui vai dizer o seguinte, olha, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles não sabiam como é que eles eram aos olhos dos gigantes, né? Porque eles foram espiar e os gigantes não viram eles viram os gigantes. Mas o medo entrou no coração. E aí, aqui diz que eles começaram a difamar a terra, né? E aqui se levanta Josué e Caleb para dizer assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Olha só a visão de quem vê o copo meio cheio. Eles estavam olhando para o Senhor, olha, o Senhor é conosco, nós vamos conquistar essa terra. Essa terra vai ser nossa, porque é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E quem vai nos dar é o Senhor, não é a nossa própria força. O Senhor é conosco. Olha a visão. Então, dentro desse exemplo que eu te dei, né, se Deus falou que vai dar, quem vai dar é Deus. Você vai tomar os passos na direção de Deus. Então, a palavra que eu queria deixar para o seu coração nesse dia, se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, se apegue na promessa e naquele que prometeu, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não confie nas suas próprias forças, confie em Deus. Se você tem que tomar uma atitude, que agir, que dar um passo, faça isso pela fé, mas crendo que Deus é poderoso, né? Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Creia na palavra de Deus, creia no Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus criou o mundo e todas as coisas que existem com o poder da sua palavra. Deus é poderoso demais. Não desanime, olhe para o Senhor, né? Na Bíblia diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Não dê ouvidos a palavras de derrotas, não dê ouvidos a pessoas incrédulas que têm sempre uma dúvida, que está sempre, será que é assim mesmo? Será que vai acontecer? Não, creia na promessa de Deus. Firme a sua fé, o seu pensamento, o seu coração nas promessas da palavra de Deus. E creia que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Você somente tem que olhar para o Senhor e agir, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, haja na direção da realização dos seus sonhos, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus colocou no seu coração. Você tem um sonho no seu coração, então vai para cima, que Deus vai te dar vitória, eu tenho certeza. Eu quero finalizar lendo uma palavra que está aqui em Números mesmo, no capítulo 6, que é a bênção que o Senhor Deus mandou Arão abençoar o povo dele com essa bênção. E que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fique com essa palavra, com essa bênção, e que você possa caminhar debaixo da bênção do Senhor sobre a sua vida. Olha, um forte abraço e fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus, amém.